Muito bem, meus amigos do Gol, estamos chegando aqui para falar de seleção brasileira, porque saiu agora há pouco a primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Apresentação oficial, alguns momentos ali de emoção, com o Parreira mandando mensagem, Felipão, todo um oba-oba feito em torno do Ancelotti, e depois tivemos a lista dos convocados, que é onde a gente vai focar um pouco mais. Estou aqui com o meu grande amigo Carlos, que vai. A gente vai tentar só tentar entender um pouquinho qual que é essa filosofia, o que vai trazer o Ancelotti de novidade, ou então, né? Qual que é o trabalho dele. Gostei de alguns pontos da entrevista coletiva que a gente acompanhou agora há pouco. Tudo bem, Carlos? Grande abraço para você e vamos lá, vamos falar de Carlo Ancelotti. Fala, Belatini, tudo bem? Legal, cara, legal viver essa expectativa. Acho que depois de muito tempo a gente teve uma expectativa para uma entrevista de um técnico da seleção brasileira, né? Não lembro se alguma vez a gente teve uma expectativa tão grande por uma convocação que, na verdade, a notícia hoje nem foi a convocação, né? A notícia hoje foi realmente a apresentação do Carlo Ancelotti, as primeiras palavras dele eh, como técnico da seleção brasileira, né? Tentou ali falar um português, basicamente ele falou: essa é a minha primeira convocação e obrigado, e pronto. Mas foi legal, cara, foi legal ver o Ancelotti, assim, se apresentando na seleção brasileira, né, e começando a entender o que é o Brasil e o que é o futebol brasileiro. Então, e aí eu falei, pô, fizeram uma dupla perfeita de Parreira e Felipão. Eu acho que não tem nada que eu consiga pensar que possa dar errado com essa dupla aparecendo, né? As memórias são só positivas dessa dupla, não é isso? Aí depende. Mas, assim, são 2 grandes nomes, os 2 últimos técnicos brasileiros campeões da Copa do Mundo, né, o Parreira tem uma história espetacular na seleção brasileira, no futebol mundial, né, um cara que, pô, na década de 60 já estava treinando seleção no É. estrangeiro, né, então tem muita história, tem muito conhecimento. O Scolari também, os últimos trabalhos dele, a última lembrança nossa, né, você perguntou de lembranças da gente, a última lembrança nossa do Scolari não é boa, definitivamente, né, mas obviamente foi o último técnico brasileiro campeão do mundo, um cara que tem uma carreira espetacular no Brasil, em clubes da Libertadores e no exterior também, em Portugal, enfim. Então, assim, foi meio que uma simbologia ali, né, trazer o Parreira para falar, para dar as boas-vindas, e uma passagem de bastão ali do Scolari, que eu acho que foi o último técnico grande que a seleção brasileira teve. O Tite, obviamente, o Tite também é um técnico grande. O Tite, assim, eu adoro o Tite. Acho que o trabalho do Tite foi muito bom. Digamos, o último técnico campeão do mundo, passando o bastão Sim. pro Ancelotti, e meio que uma simbologia ali, né. Foi legal ter também a presença do Scolari, pessoalmente lá, pra passar esse bastão. A gente pode só entender aqui, eu vou polemizar, só trazer uma problematização que não existe, mas os outros treinadores não receberam essa coisa. Só porque trouxeram o Ancelotti, aí tudo bem, traz um campeão, mas o Diniz não precisava ser campeão, o Dorival também não precisava, aí qualquer um vai lá e entrega, né? Então o pessoal fala que trazer estrangeiro não é legal, mas quando traz um estrangeiro, nossa, todo mundo fica ouriçado. Vamos pro que importa, vamos pro que importa, depois a gente discute mais seleção brasileira. Eu quero trazer aqui a coletiva, vou trazer aqui a matéria coletiva, não, a convocação, vou colocar aqui no nosso site, o gol.com.br, você encontra lá a primeira convocação que traz essa novidade, a volta de Casemiro e sem Neymar. Neymar não foi convocado, está jogando pouco, né? O Neymar, né, voltou recentemente apenas para a equipe do Santos. E aqui nós temos a lista completa. Não vou passar a lista completa porque você encontra no nosso site, está aqui, né? Você está assistindo já essa lista. Temos alguns nomes de destaque. Eu acho que o que mais salta aos olhos, antes da gente falar do Casimiro, é o Alexandre Ribeiro. Acho que esse é o nome que pega todo mundo de surpresa. Inclusive, a gente estava acompanhando aqui, explodiu no, no nosso site a pesquisa sobre quem é o Alexandre Ribeiro. Exatamente, é um cara que enfrentou o Ancelotti na Liga dos Campeões, né. O Lille, inclusive, ganhou do Real Madrid 1-0. Ele fez uma boa partida, chamou a atenção do Ancelotti nessa partida. A lista que basicamente, cara, trouxe algumas novidades, obviamente. É meio que um misto, né, do que o departamento de análise técnica da CBF preparou com o que o Ancelotti conhece, né, e dentre o que ele conhece, dentro do que ele gostou, eu acho que se inclui o Alexandre Ribeiro, que é uma novidade na seleção brasileira. Vamos ver, né, um jogador que está na Ligue 1 já faz 3 temporadas, jogando pelo Lille, que fez boas campanhas, inclusive fez uma boa campanha na primeira fase da Liga dos Campeões com essa vitória sobre o Real Madrid. Não vai ser a primeira opção para a zaga da seleção brasileira, mas
vai ser uma das, né. E uma novidade interessante aí para a gente observar nesse trabalho esse início de trabalho do Carlo Ancelotti, né, junto com o Léo Ortiz do Flamengo. Inclusive perguntaram para o Ancelotti, né: "Que você conhece dos jogadores convocados, que atuam no Brasil, né?" Foi meio que aquele primeiro dia que a gente chega no office e já faz uma pergunta difícil. Ele tentou se desvencilhar um pouco e tal, mas não sei. Mas convocou 5 jogadores do Flamengo, né, e 3 pra defesa, né, 4 pra defesa, né, na verdade, o Danilo e o Alexandre, os 2 jogadores experientes. Acho que significam muita liderança, né, para esse grupo da seleção brasileira, o Léo Ortiz e o Wesley, né, que é uma figura nova. É um jogador que acredito que o Ancelotti conheça sim, porque é um jogador que tem um nome mais falado na Europa agora, muito se diz que ele pode ir para a Europa já no meio do ano, um jogador que já é sondado há algum tempo por clubes da Premier League, acho que é um cara que o Ancelotti deve conhecer, mesmo que um pouquinho, né, já teve aquela negociação quase certa com a Fiorentina, então é um cara que ele deve conhecer. O Gerson, um jogador que já jogou na Europa, já jogou no Olympique Marseille e é um jogador já mais conhecido também, talvez ele conheça, mas acho que ele, fez valer muito o trabalho do departamento de análise da CBF, que chegou com uma lista pré-pronta ali, pelo menos, para ele dar aquele avalzinho final, né. É, eu até brinquei aqui que estava tendo aquele primeiro contato, né, com a lista de convocados, né, na leitura ali tinha alguns nomes que ele parecia que ele estava olhando e falou assim: Esse cara aqui foi mesmo." Mas eu concordo, né, eu acho que teve muita sugestão, ele estava trabalhando ainda pelo Real Madrid, até sábado ele comandou a equipe do Real Madrid, estava, claro, depois da derrota para o Barcelona sem chances de título, mas já começando a pensar certamente na seleção brasileira, mas é aquele primeiro contato e aí traz algumas novidades, traz alguns caras, alguns nomes que são é, pouco conhecidos até do Brasil. Eu achei interessante, são 11 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar, né? E ele passou a impressão de que levaria outros nomes também, que quando estiverem à disposição, como o Rodrigo, o Militão, né? Jogadores com que ele teve o contato ali mais próximo na equipe do Real Madrid. Passa essa impressão, é uma renovação, mas como a gente discutia antes, me parece muito mais uma questão de trabalhar com esses nomes de uma forma melhor do que propriamente de mudar completamente os nomes, né? É, com certeza. Eu acho que agora ele vai muito dos jogadores de confiança, dos jogadores, mais experientes, que têm uma trajetória já mais consolidada na carreira, assim, jogadores que ele conhece. Acho que vai ser fundamental, assim, ele vai começar o trabalho, ele vai começar a conhecer o vestiário da seleção brasileira, então acho que ele precisa desses líderes ali no vestiário para começar a tanto é que a gente vai falar mais do Neymar, mas assim, o Neymar não está na lista, mas ele não descartou 100% o Neymar, muito pelo contrário, falou que ele está dentro do projeto e ligou para o Neymar antes, né, de convocar, de fazer a convocação. Então ele vai precisar desses líderes, vai precisar do Neymar, vai precisar do Casemiro, vai precisar do Danilo, vai precisar desses líderes do grupo para começar esse trabalho dele dentro da seleção brasileira, com o aval desses caras, para conseguir vender a ideia dele, né, vender as filosofia a filosofia dele e o modo como ele quer que a seleção brasileira, jogue, né. Até colocar aqui, esse que é o principal nome, né? Quando você fala em cara de confiança, eu acho que esse é o jogador principal nesse quesito, o Casemiro, que não fez assim. A reta final dele no United ela é muito boa, né? Mas a temporada como um todo do United não dá para se destacar. Aqui no final ele deu uma crescida ali, retomou um pouquinho da liderança e eu particularmente gosto dessa convocação e é normal, né? A gente critica alguns treinadores por levarem alguns nomes de confiança dele, mas eu sempre defendi esses nomes, então eu mantenho essa decisão. É um jogador que pode ajudar bastante eles nessa transição e esse começo de trabalho na seleção brasileira, né? É normal, cara, quando você é um líder, você vai formar uma equipe, seja ela qual for, em qual área for, você vai precisar de caras que você confie dentro dessa equipe para te ajudar a desenvolver o trabalho, né, o Casemiro é um deles. O Casemiro teve o melhor momento da vida dele também com o Zidane, mas também com o Carlo Ancelotti no Real Madrid, né, ele formou aquele triângulo das bermudas com o Luka Modric e o Toni Kroos no Real Madrid, que foi, marcante. É um cara que começou muito mal a temporada, o Rubem Amorim é um treinador estilo português, ele realmente fala algumas coisas sem querer pensar muito no grupo às vezes, e ele falou coisas muito duras com relação ao Casemiro, que era um jogador que não era de Premier League, né. A partir desse momento o Casemiro acho que falou: "Ah, não sou de Premier League? Segura aí o forninho aí que eu vou te mostrar". E aí ele voltou a performar
o que a gente está acostumado. Eu acho que ele deve ter feito um trabalho específico físico também, para conseguir performar aquilo que se espera de um jogador da Premier League. Ele terminou a temporada muito bem, terminou a temporada titular do Manchester United, não que a temporada do Manchester United fosse grande coisa, foi uma temporada horrível, muito ruim, e terminou sem título e sem vaga na Liga dos Campeões, né, perto da zona de rebaixamento, que é ridículo e pífio para o Manchester United. Mas ainda assim, dentro desse panorama, dentro desse cenário, foi um cara que conseguiu recuperar o futebol que ele tinha e se firmou no time e mostrou que ele ainda pode atuar em grande nível, né. Agora, se ele vai voltar a render ou não na seleção, são outros 500, mas acho que é um cara que já agregou muito na seleção brasileira e que pode voltar a agregar sem dúvida, ainda mais com um técnico que ele conhece, né. Um cara que a gente falou até na nossa lista lá, o Carlos Augusto, quando a gente fez aquela discussão, né, na cara do gol, a gente citou o Carlos Augusto como um possível nome que apareceu nessa lista. Um jogador que eu sei que o Massa ficou muito contente com esse aqui, ó, Lucas Beraldo. É bom jogador também, zagueiro do PSG, está aparecendo na lista da seleção brasileira. Uma surpresa, mais ou menos, eu vou dizer aqui, que chamou atenção, o Ederson, né, tá fazendo uma boa temporada na equipe da Atalanta e aparece, tem seu nome convocado, assim como muita gente deve estar pensando aqui, sério mesmo, né? O Andrei Santos, né, do Estrasburgo, aparecendo também nessa primeira lista do Ancelotti. Acho que são esses os nomes mais destacados, assim como esse aqui que eu gosto bastante, né? O Anthony, eu acho que acertou porque a gente falou do United aqui. Quem se saiu bem ao sair do United foi com certeza o Anthony, né? Exatamente, a melhor coisa que aconteceu na temporada do Antony foi sair do United, né, que seria uma coisa muito boa para muita gente que acabou ficando, né. Mas o Andrei, cara, o Andrei é um nome interessantíssimo, né, que eu lembro quando ele começou no Vasco, que eu vi esse cara jogando e, assim, ele tinha um potencial absurdo. Pra mim ele tinha potencial de, por exemplo, um dia ser um Casemiro na Europa, de potencial, de o estilo de jogo, liderança, qualidade técnica, entendimento de jogo, movimentação no campo, taticamente é um jogador muito inteligente, é um cara que pode ser diferente. E aí ele foi para o Chelsea, que contrata 500.000 promessas no mundo e espalha por aí seus espermatozoides, né, e espera que um dia renda frutos, né. E o Andrei rendeu. Ele fez uma temporada muito boa no Strasbourg, a liga a gente sabe que é uma liga muito física, então ele conseguiu se consolidar fisicamente na Europa, ele evoluiu nesse lado, tanto que ele já está convocado pelo Chelsea para jogar, o mundial de clubes, e acredito que ele fique no elenco do Chelsea para a próxima temporada, para lutar por um espaço. É um jogador que passou aí dos 11 gols na temporada, né, ele também deu bastante assistência, é um jogador que se, destacou também pelos desarmes, né, acho que ele fez mais de 20 desarmes por jogo, ou 10 desarmes por jogo, alguma coisa assim. É um jogador muito importante para o Estrasburgo, e é um jogador que eu acho que pode ser importante também na seleção brasileira para o futuro. Acho que nesse elenco ele vai fazer parte ali, vai compor o elenco, mas para o futuro acho que é um jogador que pode ser bem importante. É importante esse cara dividir vestiário com caras como o Casemiro, por exemplo, para evoluir o jogo dele também. Para arrematar os nomes que eu queria destacar contigo, que eu queria te perguntar, vou colocar esse aqui, ó. Richarlison, né, um jogador que trabalhou com o Ancelotti já no futebol inglês, na equipe do Everton, não fez assim uma temporada espetacular na equipe do Tottenham. Seria mais um desses casos de nome de confiança, um jogador que ele tem ali um conhecimento e pode querer ao seu lado? Eu acho que sim, é um cara que ele conhece do Everton, né. É um cara com uma característica que a seleção tem poucos, né. A gente pode ver o Pedro, por exemplo, que está voltando a jogar agora e está tentando recuperar o espaço dele no Flamengo. Mas para essa característica, e eu acho que a gente até conversou sobre isso, que a seleção brasileira com o Carlo Ancelotti pode jogar um 4-4-2, e talvez ele busque um outro atacante, assim, mais de referência para ter uma outra característica no ataque. E o Richarlison pode ser esse cara. E o Richarlison é um cara que faz algum tempo, temporadas não tão boas, mas que na seleção brasileira ele sempre performou, bem, né. Ele fez uma boa Copa do Mundo na a última Copa do Mundo. O Richarlison jogou bem, foi o nosso atacante, foi o nosso camisa 9, e é um cara que pode performar bem. E é um cara que tem personalidade, ele gosta de jogar na seleção brasileira. A gente fala muito de identificação com a seleção brasileira, que falta isso em muitos jogadores. O Richarlison tem essa identificação, é um cara que veste mesmo a camisa, é um cara que se emociona por vestir a camisa da seleção brasileira. É um perfil que falta um pouco, e é um cara que se dá bem com o grupo da seleção brasileira, é um cara que tem uma personalidade forte também. É um cara que acho que pode ser interessante, pode ser importante para o elenco da seleção brasileira,
não sei se titular ou não nesse primeiro momento. Aí a gente pode começar a procurar um desenho tático da seleção brasileira em 4-4-2 e ver o que que o Ancelotti vai preferir, se ele vai colocar um cara referência com de velocidade na frente, por exemplo, um Vinícius e Richarlison, se ele vai colocar 2 caras de mais velocidade na frente, e com um Rafinha por trás, por exemplo. Enfim, eu acho que ele vai adotar essa estratégia do 4-4-2, de repente com, 2 jogadores de mais velocidade na frente e o Richarlison como opção. Como Ele tem o opção. Matheus Cunha, que é uma opção diferente também, que o Matheus Cunha não é um camisa 9, propriamente dito, é um cara que joga mais atrás do camisa 9, né, e é um cara que rendeu muito bem na temporada no Wolverhampton, atrás de um camisa 9, então, se ele colocar o Richarlison de referência, de repente ele pode colocar o Matheus Cunha e um Rafinha por trás, ou um Vinícius, enfim. Eu acho que o Ancelotti, ele na coletiva falou uma coisa interessante, né, e isso é um pouco a carreira dele, né. Ele é um cara que se adaptou aos times e não fez os times se adaptar a eles, né. Então eu acho que ele vai procurar ver a característica dos jogadores da seleção e a partir daí ele vai montar a plataforma tática, pra a seleção, entrar em campo. Então eu acho é um cara muito inteligente, ele vai ver a característica desses jogadores, é um cara que eu acho que pode colocar os jogadores nos melhores lugares para eles, sem teimosia, sem querer, fazer o jogador desempenhar uma função que não é tanto a dele. E ele administra bem o grupo também, né, ele tem um grupo na mão. Então, acho que pode ser interessante o Ancelotti ter esses jogadores, assim, polivalentes na mão, eles podem ajudar, tipo o Matheus Cunha, tipo o Richarlison também, tipo o Rafinha, que já jogou na ponta direita, mas no Barcelona agora vem jogando um pouco mais centralizado, então, são jogadores de características interessantes na mão de um cara como o Ancelotti, né. Concordo, concordo. Sim, eu gostei bastante dele falando também essa história de não se prender numa característica só, vamos trabalhar conforme que tiver, não tem aquela coisa de pragmatismo, eu jogo desse jeito, vai ser desse jeito só e acabou. Eu acho que é isso. O Carlos, quero te perguntar se tem algum outro destaque, ou então a gente depois volta a conversar mais. É claro, né? Seleção brasileira vai ter especial aqui, quero fazer mais vídeos contigo aqui, até para discutir um pouquinho mais de tática também. Cara, eu acho que a curiosidade vai ficar por conta dos laterais, né. Quais que vão ser os laterais da seleção brasileira. Se ele vai, por exemplo, colocar o Danilo de um lado, pra prender um pouco daqui e soltar um pouco do outro com o Carlos Augusto, por exemplo, né, ou se ele vai prender um pouco com o Alexandro. A gente já reparou que são os 4 laterais, assim, eles têm características diferentes, né. É sempre um com mais ataque à profundidade de um lado e do outro um com mais, a parte defensiva podendo construir por dentro, né. Então vamos ver se ele vai, jogar com o Carlos Augusto mais espetado de um lado e o Danilo fechando mais por dentro do outro, ou pelo contrário ele abre o Wesley na direita e o Alexandro um pouco mais contido do outro lado. As laterais, elas foram um problema da seleção brasileira nos últimos anos, e assim, eu acho que o Carlos Augusto e o Wesley são nomes interessantes na fase ofensiva, né. Tem o Wanderson também do Mônaco, que fez uma temporada boa também, que pode ser um jogador que pode lutar por posição nessa seleção mais pra frente. Mas é interessante a gente ficar de olho nas laterais e no papel do Danilo também, né, porque o Danilo, por exemplo, contra o Palmeiras, o Danilo entrou como lateral, só que o Danilo, mesmo no Flamengo, ele não é opção na lateral. Tanto que o Felipe Luiz ou escala o Wesley, como não tinha o Wesley, ele escalou o Varela, e aí só quando não teve o Varela é que ele colocou o Danilo na lateral. O Danilo tá atuando muito mais como zagueiro do que como lateral. Vamos ver como é que vai ser o papel do Danilo na seleção brasileira, se ele vai jogar como lateral ou zagueiro, né. Vou te fazer um desafio então, amanhã, você sabe, né? Sempre entra o nosso informativo pelas manhãs e eu quero que você monte para mim num campinho aqui o seu 11 para colocar no nosso boletim, né? O matinal aqui, as primeiras informações do dia. Eu quero te chamar para você colocar como você imagina a seleção a partir dessa convocação. Tá fechado, Carlos? Perfeito, fechado. E ó, ela não tá tão diferente daquele campinho que eu montei pra ti na última vez. A convocação do Ancelotti acho que caminhou meio que por aí, e com 2 nomes que o Eduardo, ficou um pouco irritado na cara do gol na última vez que a gente falou, né, que é o Léo Ortiz e o Danilo, mas os nomes estão convocados aí. O Eduardo vai ter que lidar com isso. Ele ficou contente aqui com o Beraldo, aqui não levou. Ele ficou bravo também com o Marquinhos também, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Faltou alguns nomes que ele gostaria um pouquinho mais ali, o André, quem sabe,
Mas é isso, tá, Carlos? Muito obrigado. Encontro marcado amanhã para a gente bater mais um papo, então, no nosso informativo. Aliás, pessoal, assistam também. Tem um vídeo maravilhoso que entrou, uma entrevista muito boa com o Vinícius Eutrópio. Muito legal mesmo, a gente falou até do Parreira. E aí tem uns detalhes muito legais aqui do Parreira. Vale a pena conferir. Confira aqui no canal do Gol. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também. Carlos, até amanhã, hein? Aquele abraço. Até. Abraço. Valeu, pessoal. Deixa o seu like, hein? Não esquece.